Curso Básico de Lógica de Programação. Eu sou Vanessa Balbo, construindo o aprender. Para aprender lógica de programação, é necessário desenvolver algoritmos. É esse o objetivo da programação: desenvolver algoritmos que depois será codificado e executado pelo computador. Para desenvolver algoritmos, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Para começar, o desenvolvimento do algoritmo é independente de linguagem de programação. Quando ele é escrito em uma linguagem, é chamado de código ou código-fonte. O importante é lembrar que esse algoritmo, ele é, na verdade, uma sequência de passos ordenada logicamente, independente da maneira como ele é representado ou escrito. Depois disso, lógico, você vai codificar em uma linguagem de programação para que seja executado pelo computador. Para o nosso curso aqui, para aprender e treinar o desenvolvimento de algoritmos, nós vamos escrever os comandos assim como a gente fala. Isso facilita o aprendizado. Para isso foi idealizado o pseudocódigo, ou Portugal, como é chamado aí mais comumente, que é uma forma fácil de dar comandos e criar algoritmos. Veja, nós poderíamos escrever algoritmos já em linguagem de programação, mas isso demandaria que a gente conhecesse a linguagem de programação. E o nosso objetivo aqui é treinar a lógica de programação, treinar o desenvolvimento de algoritmos. Então, para facilitar, a gente vai desenvolver esses algoritmos dando comandos, dando instruções da maneira como a gente fala comumente, ou o mais próximo possível da nossa linguagem do dia a dia. Porque, uma vez aprendida a lógica de programação e uma vez aprendida as técnicas de desenvolver algoritmos, ficará mais fácil você aprender a desenvolver esses algoritmos em uma linguagem de programação. Depois, você só terá o trabalho de aprender os códigos da linguagem que você quer programar. Aqui tem uma técnica para a gente desenvolver algoritmos. Para escrever o algoritmo, podemos dividir um problema em 3 etapas: entrada, processamento e saída. Sempre que você tem um problema a ser resolvido, ou seja, uma necessidade, você pode identificar quais são os elementos de entrada, qual é o processamento, qual é o resultado esperado. Então, no caso da soma de 2 números, você tem 2 elementos aqui de entrada. Um número que vai ser somado com outro número. Então, o número 1 e o número 2 são os elementos de entrada. Qual é o seu processamento? Ora, se você quer saber a soma desses 2 números, então o seu processamento será a soma. E é lógico que o resultado seria a saída. A sua saída seria o resultado dessa soma. A saída é o resultado, então, do processamento. Lembre-se, entradas são os dados a serem trabalhados. Sempre que você tiver um problema, procure identificar quais são os elementos de entrada. O que será trabalhado nesse algoritmo? Processamento são as atividades que serão executadas. Você tem os elementos de entrada e você vai ter que trabalhar esses elementos de alguma forma. Que forma é essa? O que você terá que fazer com esses elementos? E a saída, que são os resultados. Você faz um processamento e todo processamento tem um resultado que vai gerar a saída do seu algoritmo. Separar o algoritmo nessas 3 etapas, entrada, processamento e saída, vai te ajudar a desenvolver mais facilmente o seu algoritmo. Outra etapa no desenvolvimento de algoritmos é o teste de mesa. Então, após desenvolver um algoritmo, ele deverá ser testado utilizando um teste de mesa. O teste de mesa é uma simulação de todos os passos do algoritmo, utilizando uma amostra
para verificar se o resultado está certo e confirmar a correção da lógica utilizada. Veja, você vai montar uma tabelinha onde tem aqui os elementos de entrada, o N1 e o N2, onde tem aqui uma coluna do processamento que será executado, que é a soma, e outra coluna com o resultado. Você vai pegar uma amostra dos seus elementos de entrada, nesse caso aqui eu peguei o 5 e peguei o 5 novamente. São dois números de entrada, que serão aqui somados na etapa do processamento, e o resultado será 10. Eu fiz a mesma coisa com o número 3 e o número 4. Fiz o processamento e saiu aqui o resultado 7. É claro que esse teste de mesa está bem simples aqui só para exemplificar, mas é importante que você lembre que você vai ter que pegar uma amostra dos seus elementos de entrada, seus dados de entrada, vai ter que executar algumas vezes os passos que você determinou no algoritmo e vai ter que ter um resultado positivo, um resultado correto. Caso você veja na hora desse processamento que houve algum problema, então é porque a sua lógica está incorreta, tem alguma coisa a ser corrigida. O teste de mesa, ele serve para isso, para que você verifique erros ou verifique a correção da sua lógica antes de implementar um código em linguagem de programação. E isso facilita na hora do desenvolvimento. Então, importante lembrar aqui, avalie muito bem o problema apresentado e, a partir dessa avaliação, retire somente o que é importante. Lembre de excluir tudo que não é importante que pode te atrapalhar na hora de você avaliar o processamento, os dados de entrada e o resultado que você espera. Separe os dados a serem trabalhados. Separe os dados que serão os dados de entrada, os dados que você vai processar. Verifique o que é entrada, o que é o seu processamento e o que é a sua saída. Efetue essa divisão aí do enunciado do seu problema para ficar mais fácil o desenvolvimento do seu algoritmo. Utilize a lógica como instrumento para escrever a sequência de passos para a sua solução. É para isso que a lógica de programação serve, né? Para que você determine uma sequência de passos correta no desenvolvimento do seu algoritmo. E faça o teste de mesa antes de implementar, para verificar se o seu algoritmo está com uma lógica correta. Essas são as dicas básicas aí para você desenvolver um bom algoritmo. Lembrando essas dicas, você vai desenvolver o algoritmo de maneira mais fácil. Curso Básico de Lógica de Programação. Eu sou Vanessa Balbo, construindo o aprender.